Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora sobre a desistência do Alexandre de Moraes de uma ação nos Estados Unidos contra a Magnitsky. Olha só, aqui ó, Moraes resiste à ação da AGU na Justiça dos Estados Unidos. Alexandre de Moraes diz a Lula que não quer a ação do governo em sua defesa nos Estados Unidos. Que coisa estranha isso, né? Porque um dos caminhos que existia para essa coisa toda, para resolver esse problema, seria o Alexandre de Moraes entrar na Justiça americana e mostrar o caso dele. Olha só, é um absurdo. Não, eu tô fazendo tudo certo aqui, eu não matei ninguém na cadeia, eu não torturei ninguém, eu não forcei ninguém a fazer delação premiada. Era só ele fazer essas coisas lá nos Estados Unidos que o pessoal iria ver que não, realmente, o Trump colocou o cara de forma injusta na lei Magnitsky, coisa e tal. E, curiosamente, ele desistiu disso, ele não quer uma ação lá nos Estados Unidos. Olha, quem imaginaria, não é mesmo? Então, olha só, há um tempo atrás, logo que chegou a Magnitsky, né, a primeira coisa que o pessoal pensou, e aliás, muita gente lá fora tá falando isso, né, os esquerdistas todos falando que não, porque o Moraes está sendo injustiçado, que não é motivo, como pode colocar o Alexandre de Moraes na mesma laia de ditadores da Venezuela, da Rússia, torturadores e coisa e tal, né? Vamos fazer o quê? Vamos entrar com uma ação lá nos Estados Unidos, na Justiça americana, pedindo para tirar o nome dele. E é razoável que se faça isso. Aliás, os Estados Unidos permite que se faça isso. Você pode entrar com uma ação, provar que você não deveria estar na lei Magnitsky e daí você é retirado da lei Magnitsky. Isso acontece, não tem nada de errado. A justiça lá funciona, né? E aqui, ó, ministros do STF defendem a ação da AGU nos Estados Unidos contra a aplicação de sanções a Moraes. Para integrantes da Corte Brasileira, os americanos descumprem a própria lei ao aplicar as sanções ao ministro do Supremo. Não porque Moraes não fez nada de errado, Moraes não violou direitos humanos, Moraes não fez nada de absurdo, então nós temos que entrar, só entrar na justiça americana e, né, provar que você não fez nada disso e beleza, tranquilo. Eles não vão fazer isso lá nos Estados Unidos porque o Trump é o presidente. E o Trump presidente, né, não vai deixar... Cara, não, nos Estados Unidos a institucionalidade das coisas é muito maior que aqui no Brasil. A justiça lá é totalmente independente. A justiça de lá chegou a processar o Trump, vocês lembram disso, né? Ou seja, há uma independência muito grande nesse aspecto. A justiça poderia decidir contra o Trump. Aliás, já teve vários juízes que decidiram contra o Trump nesse meio tempo que o Trump é presidente agora, né? Então, assim, ele poderia entrar com essa ação lá, não tem nada demais nessa história. Então, que história é essa? Por que o Alexandre de Moraes pediu para o Lula não tirar essa ação, não fazer essa ação lá nos Estados Unidos e coisa e tal? E eu vou explicar para vocês, porque na verdade eu vou copiar a resposta do André Marcília. A razão é muito simples. Porque o Alexandre de Moraes sabe que tá errado, caramba. Todo mundo sabe que ele tá errado. Todo mundo aqui no Brasil sabe que o Alexandre de Moraes fez merda pra caramba nesse negócio, né? Mesmo aquelas pessoas que querem muito tirar o Bolsonaro da eleição, querem muito que o Bolsonaro morra, que nunca mais ele faça nada eleitoralmente no Brasil e coisa e tal, mesmo esse pessoal sabe que o Alexandre de Moraes fez merda pra caramba. No final das contas, vamos investigar. A justiça americana é a justiça americana. Esse pessoal, a justiça brasileira é moleza. Não, a justiça brasileira somos nós, nós que vamos decidir aqui mesmo, então pronto aqui, ó. Pode fazer qualquer coisa, que no final quem vai decidir é o STF. O Alexandre de Moraes estava muito confortável com isso. É isso que eu falo pra vocês, foi o erro desse pessoal. Eles estavam crentes que não, nós somos o supra-sumo, nós somos o STF, então nós vamos aqui decidir, e se a gente decidir errado, quem vai decidir que a gente decidiu errado somos nós, então a gente vai decidir que a gente decidiu certo. Então pronto, não importa. Esquece Constituição, esquece lei, esquece devido processo legal, esquece qualquer coisa. O que importa é só o que a gente pensa. E se é o que a gente pensa que não gosta de Bolsonaro e pronto, né? E aí eles perceberam que ir lá nos Estados Unidos e botar essa ação lá ia ser outra porrada, cara. Por quê? Porque aí lá você ia ter todo o levantamento de provas. E é lógico que se eles fossem levantar dizendo que não, que foi uma ação justa e não sei o que lá, que não teve perseguição, que não teve nada. Evidentemente que do outro lado o governo Trump ia falar, não, mas olha só, tem esse dossiê aqui, né? Com um monte de ações aqui mostrando que o Alexandre de Moraes fez um monte de merda. E cara, todo mundo sabe um monte de merda que o Alexandre de Moraes fez. Todo mundo tá vendo o que tá acontecendo nessa história. Não tem desculpa. Olha só, essa ação contra o Bolsonaro jamais deveria, contra o Bolsonaro e contra o pessoal do Rio de Janeiro, jamais deveria estar no STF. São pessoas que não têm prerrogativa de foro de função, ou seja, não tem por que elas estarem sendo julgadas pelo STF, é só porque o Alexandre de Moraes quer, é só por isso. Ele quer julgar o pessoal do 8 de janeiro, porque ele quer fazer um julgamento show. O julgamento show é isso. O julgamento show é quando você faz um julgamento não buscando ter a justiça, mas buscando mandar uma mensagem publicitária para a população. Nos meios jurídicos, dizer um negócio que é um julgamento show é uma ofensa, tá? Não se deve fazer julgamento show é errado. Mas para pensar, se não é exatamente isso que o Alexandre de Moraes quer. Ele quer dizer que todo mundo que gosta de Bolsonaro é ruim, não pode gostar de Bolsonaro, tem que votar no Aécio, é o Aécio, ou Dória, tem que votar no Dória e no Aécio, que é o que eu gosto. Vocês que votam no Bolsonaro estão errados. Ele quer fazer esse tipo de julgamento show, né? E tá muito evidente esse tipo de coisa. De novo, por que o pessoal do 8 de janeiro tá sendo julgado pelo STF? Cara, nem lá nos Estados Unidos, quando teve o 6 de janeiro lá, o julgamento foi em primeira instância, cara, o pessoal começou a julgar em primeira instância. É verdade que eles criaram uma CPI lá no Congresso americano para investigar isso também, né? Inclusive, esse pessoal da CPI lá tá sendo processado agora pelo Trump, né? Quando fizeram a investigação do 6 de janeiro lá nos Estados Unidos, porque cometeram um monte de barbaridades. Mas lá nos Estados Unidos, a Suprema Corte não se meteu em nada. Aliás, se você tem processos originários na Suprema Corte, você automaticamente não tem o duplo grau de jurisdição. Um absurdo completo isso daqui, né? Mas enfim, o ponto é esse. Por que o Alexandre de Moraes desistiu da ação dos Estados Unidos? Ô, Xandão, a esquerda toda tá falando aí que não, que é um absurdo, o Trump tá errado, que não deveria ter botado você na lei Magnitsky. Porra, Xandão, vai lá na ação, cara. Entra com uma ação lá nos Estados Unidos, mostra que você é um juiz válido, que você tá fazendo as coisas certas, que você não torturou ninguém, que você não perseguiu o Felipe Martins, que você não perseguiu o Mauro Cid, não perseguiu o Daniel Silveira. Mostra pra eles, Xandão, bota lá as provas lá, vamos ver o que eles acham dessa história, né? Tá mais do que óbvio que é exatamente isso que disse o André Marcília, né? Ou seja, o Xandão tá morrendo de medo, porque ele sabe que se algum juiz de verdade olhar pra essa coisa, vai perceber a quantidade de erro que tem ali. E todo mundo sabe disso.
E nós vamos falar agora sobre a resposta do Lula ao Trump, né? Então, havia uma questão de que o Lula não queria conversar com o Trump porque temia ser humilhado e não sei o que lá e coisa e tal. Uma repórter brasileira perguntou pro Trump: você não quer conversar com o Lula? O Trump falou: não, eu converso com o Lula. A hora que ele quiser ligar pra mim, ele pode ligar pra mim, a gente conversa, não tem problema nenhum, né? Aí o Lula já deu aquele peidão, já encheu a fralda geriátrica dele todinha aqui, ó. Não, porque quem define os rumos do Brasil são os brasileiros e não sei o que lá. Ô Lula, liga pro cara, pra negociar com o Trump, pô, negocia com ele lá o que você vai negociar e coisa e tal, que negócio é esse, né? O que importa na cabeça do Lula é só a imagem dele. Então se ele vai, eu vou ser humilhado pelo Trump. Lula, você já foi humilhado pelo Trump, cara. O não você já tem. Você tem que buscar agora a humilhação completa. É isso que tá buscando, tá faltando pra você, né? Vocês sabem que entre os jovens homens, quando vai chegar em mulher e coisa e tal, é uma coisa meio ingrata, né? O homem tem que partir pra isso, tem que chamar a menina, né? Vai que consegue alguma coisa, né? E geralmente o pessoal fala assim, não, o não você já tem, né? Tenta lá o sim, né? Vai lá, fala com a menina, quem sabe você consegue alguma coisa, né? E aí isso evoluiu pra uma outra forma de encarar a coisa, que não, o não você já tem, né? Busca lá a humilhação completa, né? Aí a menina vai te espinafrar completamente, coisa e tal. Mas não deixa de ser o mesmo incentivo, tem que correr atrás, cara. Se você não correr atrás, tu fica com nada. Então, vai ser humilhado. Meio que foda-se, faz parte, tem que fazer isso mesmo, não tem esse negócio não, né? Ou é isso ou ficar no 0 a 0, né? E o problema do Lula é que o Lula não é um rapazote de 15 anos querendo chegar numa menina. O Lula é o chefe do país. É um cara que deveria estar lutando pelos interesses do Brasil, não só dos empresários, mas de todo o povo brasileiro, né? Mas, aparentemente, o Lula é um medroso, não tem coragem de ligar pro Trump de falar alguma coisa, né? Então tá aqui, ó. Esse aqui foi o Trump falando com o pessoal. Senhor presidente, o senhor está pronto, está aberto para conversar com o Lula, disse a repórter americana. Os brasileiros gostariam de chamar, de ter uma ligação e coisa e tal, e tá aberto para você. Aí o Trump falou, não, eu tô aberto, pode ligar. É só o Lula me ligar, não tem nada não de conversa, não tem essa coisa toda não, né? Eu vou tocar para vocês ouvirem aqui o que ele falou, mas é basicamente isso que eu coloquei para vocês. A repórter perguntando, né? O Lula queria conversar com você, você estaria aberto para conversar com o presidente do Brasil? Ele falou, pode me ligar, na hora que quiser, a gente conversa. So are you open to tariffs are negotiable? What is on the table for Brazil? Aí ela pergunta, o que estaria na mesa para negociar com o Brasil? Ele fala, não, vamos ver o que acontece, mas eu adoro o povo do Brasil, né? Aí ela perguntou, não, por que você está botando, se você diz que ama o povo do Brasil, por que você está botando 50% de tarifa? Aí ele falou, não, porque as pessoas que estão gerindo o Brasil, que estão governando o Brasil, estão fazendo coisas erradas, né? A repórter não tinha escolha, né? Não teve o que fazer. Ou seja, o Trump falou, quer falar comigo? É só ligar, pô, conversa, vamos conversar, vamos ver o que tem aqui pra gente resolver o problema, né? Aí o Lula medrou, não, porque não sei o que lá, afinou, não, porque o que define os rumos do Brasil são os brasileiros, não sei o que lá, e coisa, afinou a voz, cara, impressionante. Tá aqui, ó. Leia a íntegra da resposta do Lula após Trump dizer que ligue quando quiser, né? Aí o Lula respondeu, cara, sempre estivemos abertos ao diálogo. Quem define os rumos do Brasil são os brasileiros. Neste momento estamos trabalhando para proteger a nossa economia, as empresas, nossos trabalhadores, dar respostas às medidas tarifárias do governo americano. Ou seja, peidei, não tenho coragem, não vou ligar. Porque aquilo que eu falei para vocês, interessa ao Lula essa briga com o Trump. Primeiro, ele acha que vai ter vantagens políticas com isso. Eu não acredito que ele tenha, mas ele acha que vai ter. E outra coisa, mesmo que ele não tenha vantagens políticas com isso, ele acha que vai conseguir emplacar um modo Venezuela aqui no Brasil quando, com essa briga com o Trump. Não vai conseguir, mas ele acha que vai conseguir isso, né? O Lula tá embarcando nesse troço por dois motivos. Primeiro, porque é covarde mesmo. E segundo, porque, né, interesse da Venezuela. Isso é engraçado você ver como é que o governo Lula tá desesperado, né? Que, resposta a Trump, Alcione promete macumbinha e bolos rebatiza o Copa Americano de Copo Zeca Pagodinho. Não, agora o Trump cai, cara. Agora o Trump vai renunciar à presidência americana porque a Alcione prometeu uma macumbinha pra ele. Amigo, macumba, meu amigo, fala sério, cara. Se macumba servisse pra alguma coisa, o Bahia e o Vitória ganhavam todo ano o campeonato nacional, cara. E você só alternando um ao outro. Porque o que tem de macumbeiro na Bahia, meu amigo, não é brincadeira, cara. Só eles que ganhavam o campeonato brasileiro, cara. Então, negócio de macumbinha, porra, para com isso, cara. E o bolos rebatiza o Copa. Agora pronto, agora acabou, né? Como que os Estados Unidos vai sobreviver, sendo que o Copa Americano agora não chama mais Copa Americano, né? Eu vou te falar, é o desespero desse pessoal. Eles sabem que eles entraram numa roubada. Não querem admitir isso, mas tá todo mundo vendo, né? Outra coisa curiosa foi que o governo brasileiro mandou uma carta para o Marco Rubio, né? O Mauro Vieira, que é teoricamente é o chanceler brasileiro, né? Não é porque quem manda é o Celso Amorim, né? Que é o amigo do Lula. Mas o Mauro Vieira mandou uma carta para o Marco Rubio para negociações e coisa e tal. Só que o governo brasileiro botou sigilo de 15 anos na carta. O que tem nessa carta de tão sério, né? O que o Lula prometeu nessa carta de tão sério e coisa e tal? E o pessoal está preocupado porque, no final das contas, o Marco Rubio já falou que na lei americana isso não existe e que, dependendo do conteúdo da carta, dependendo da resposta do Trump, ele vai divulgar essa carta também. Então vai ser muito divertido, né? No final das contas, a gente vai ficar sabendo da carta, porque nos Estados Unidos isso não é sigiloso e sabe-se lá o que tem isso daqui. Tem algumas pessoas que estão sugerindo que é isso daqui, ó. Vai ser alguma coisa nesse sentido, a carta do Lula para o Marco Rubio. Vamos ver. Por favor, me ajuda. Vamos ver qual vai ser o que tem nessa carta do pessoal lá. Vamos falar agora sobre a repercussão das manifestações aqui no Brasil no exterior, tá? As manifestações do dia 3 de agosto foram muito grandes em várias cidades do Brasil. 62 cidades tiveram manifestação
todas as capitais, muitas cidades do interior do Brasil tiveram manifestações também. Aqui no Rio foi muito grande, eu estava lá, já fiz o vídeo sobre a minha participação lá no Rio ontem, fiz o vídeo também sobre São Paulo. Não dá para fazer o vídeo sobre as 62 cidades, mas tem cidade pra caramba com manifestação, foi muito grande as manifestações ontem, realmente impressionante, e deu para sentir que a imprensa brasileira sentiu o golpe, tá? Eles sentiram o golpe, eles perceberam o problema. O bolsonarismo ainda está muito grande, né? Eles tinham essa expectativa de acabar com o bolsonarismo, não, que agora que o Lula está podendo bater no peito e gritar soberania, soberania, não sei o que lá, que agora acabou o bolsonarismo. E, não, meu amigo, não tem nada disso. Mas o pior ainda para eles é a questão da repercussão lá fora. Por que isso? Porque agora o Alexandre de Moraes, quer ele queira, quer ele não queira, ele está sendo julgado neste momento, tá? O público no mundo inteiro está se perguntando por que o Trump botou essa punição no Alexandre de Moraes. E é verdade, muita gente da esquerda está falando que não, que é injusto, ele só está aplicando a lei, não sei o que lá. Mas o pessoal fala, pô, peraí, mas não teve golpe no Brasil, né? O Lula é o presidente atual, ele ganhou a eleição, assumiu, não teve nada demais. O Bolsonaro fez um discurso, entregou o cargo e coisa e tal, e pronto, né? Então, que diabo de golpe é esse que o Alexandre de Moraes está inventando, né? E aí, o pessoal está começando a procurar saber o que é isso, né? E à medida que a gente vai falando as coisas, que a gente vai explicando as coisas, o pessoal lá fora fica vendo. Por isso que eu falei para vocês que era muito importante essa manifestação. E de fato, se você vê as mídias internacionais, aqui é a Reuters, a AFP, são as duas maiores empresas de mídia do mundo, né? São as grandes fontes de notícia para o mundo todo, e elas estão repercutindo aqui o fato aqui. A mídia nacional, a maior parte deles também repercutiu de forma isenta. Eu achei até estranho isso, porque no final das contas, né, eles não tinham feito, não estavam fazendo isso, eles vinham minimizando manifestações pró-Bolsonaro aqui no Brasil. Dessa vez não reconheceram que foi maior e coisa e tal, que cresceu a manifestação, que tinha muita gente, coisa e tal. Eu acho que bateu o desespero na mídia nacional, acho que eles perceberam o tamanho do problema, né? Vamos entender esse caso aqui, a importância da repercussão disso lá fora. Então tá aqui, ó, Reuters, de novo, Reuters é uma agência alemã, que ela, basicamente, a maior parte das notícias que circula pelo mundo todo, o pessoal tira da Reuters, na verdade, né? Ela que gera a notícia e aí as outras empresas de mídia copiam a notícia da Reuters em outros países, né? E tá aqui, ó, os apoiadores de Bolsonaro no Brasil fizeram um grande protesto contra a Suprema Corte e o presidente Lula. E embora eles falem aqui, lógico, que tá vendo, né, que Bolsonaro tá sendo perseguido, tá sendo acusado de ter dado um golpe, não sei o que lá, aquele negócio, e chama o Bolsonaro de extrema esquerda de novo, né? Aquela lorota de sempre, mas ele reconhece que foi um grande protesto, né? E de novo, fica evidente, porque não teve protesto da esquerda. A esquerda tinha meia dúzia de pessoas queimando a bandeira do Brasil, a bandeira dos Estados Unidos em frente ao consulado americano. O protesto da direita é muito maior, né? Veja, a gente não precisa, nesse momento, provar nada. Basta o mundo olhar e ver que há pessoas questionando o Alexandre de Moraes aqui no Brasil. Porque a verdade é a seguinte, né? Se fosse uma coisa, só uma birra do Trump, porque é assim que a esquerda está vendendo, né? Que o Alexandre de Moraes está sendo sancionado com a lei Magnitsky porque o Trump quer ajudar o Bolsonaro e ponto final. Já ficou claro que não é tão simples assim. Olha só, o pessoal que apoia o Bolsonaro, tem muita gente no Brasil que é contra o Alexandre de Moraes mesmo, né? Por mais que, tudo bem, pode ser que ele continue sendo um exagero do Trump, mas não é uma coisa automática, não é uma coisa direta isso daqui, né? De novo, a Reuters é esquerdista, não se espera nada diferente, mas de novo, o fato de haver a manifestação do pessoal ter repercutido isso já é significativo, já é isso que é o necessário nessa história, né? Aqui, ó, bandeiras americanas e sinais apoiando o Trump também foram vistos nas manifestações. Excelente, é isso que tem que ser mesmo, no final das contas, essa é a história, né? Tá claro que esse abuso. Agora, uma coisa importante que a gente tem que deixar claro nessas manifestações também é que isso não é só pelo Bolsonaro, é também pelos detidos no 8 de janeiro, né? O Alexandre de Moraes tem sido absurdo com o Bolsonaro, é verdade, mas mais absurdo ainda com Daniel Silveira, com Oswaldo Eustáquio, com Alan dos Santos, com um monte de jornalistas e pessoas que foram detidas. A Débora lá, que pichou a estátua lá com um batom, olha só quanta brutalidade do Alexandre de Moraes nessa história, né? Então, no final das contas, é isso que tem que transparecer, que não é só o Bolsonaro. A esquerda está tentando colocar como se não que é o cara que julga o Bolsonaro, não, ele está julgando milhares de brasileiros por uma coisa que não tem nenhuma lógica, um protesto que deu errado lá atrás, sem nenhuma individualização de conduta, sem nenhum respeito aos direitos humanos, né? Aqui, ó, apoiadores de Bolsonaro fazem uma grande manifestação para apoiar a pressão de Trump no Brasil. De novo, isso é importante, por quê? Porque a esquerda está querendo vender lá fora que é só o Trump querendo pressionar o Moraes. Não, tem um monte de gente no Brasil que quer isso mesmo, que tá do lado do Trump, que acha que o Trump tá certo, né? E nós vamos falar agora sobre o William Bonner, meu amigo. Olha só que coisa, que fofoca é essa. Parece que o William Bonner vai sair do Jornal Nacional. Vocês sabiam dessa? Depois da Eliane Cantanhede, depois de um monte de apresentadoras da Globo News ficarem meio que sumirem do assunto, agora parece que o William Bonner vai sair da apresentação do Jornal Nacional. Veja, ele não vai sair da Rede Globo, ele vai simplesmente deixar de apresentar o jornal. Ele vai ficar só... Porque hoje ele é o chefe do jornal, ele que comanda o jornal, e ele também apresenta o jornal. Então ele deixaria de apresentar o jornal e ficaria só como chefe do jornal. Vamos entender essa história aqui, porque eu fiquei na dúvida, né? Assim, já é interesse dele há algum tempo sair disso daqui, sair da parte da apresentação, mas eu acho que tem mais coisa nessa história. Olha só, a Rede Globo divulgou uma informação aqui de que estão renegociando o contrato do William Bonner. O William Bonner já há algum tempo quer deixar de fazer parte da apresentação do Jornal Nacional. Por um motivo muito simples, né? Ele virou a cara desse monstro disforme que é a propaganda do governo. E com isso ele está se tornando uma figura odiada no Brasil. Veja, eu, pessoalmente, não tenho nada contra o William Bonner. Agora, acho uma atitude de moleque dele ficar fazendo essa propagandação toda do governo Lula. Vocês lembram quando foi em 2022, ele chamando o Lula, não, que o senhor não deve mais nada para a justiça e não sei o que lá, que o senhor já foi declarado inocente pela justiça? Cara, que coisa vergonhosa, que coisa, que vontade de enterrar a cara na areia nesse pessoal. Puta que pariu, que vergonha do William Bonner fazer um negócio desse, né? Porque todo mundo sabe que o Lula é um corrupto, é um pinguço corrupto, é uma pessoa absurda, que nunca deveria ser tirado da cadeia, devia estar cumprindo pena até hoje.
E, no entanto, o pessoal deu um jeito de tirar esse idiota da cadeia e botar na cadeira da presidência com a ajuda do William Bonner, né? Então, de maneira não surpreendente, muita gente tem raiva desse cara agora. Eu imagino que ele está vivendo uma certa síndrome de Xandão, né? O Xandão também não consegue sair de casa. Para sair de casa tem que ter equipe de segurança em torno dele, porque as pessoas não gostam dele, né? É a mesma coisa o William Bonner, deve ter esse tipo de problema também, né? No final das contas, o que está acontecendo é isso. O grande efeito que está vendo é aquele que eu falo para vocês. É o fato de que a televisão tradicional se acostumou por tanto tempo, o Estado esquerdista e a televisão tradicional, ela se acostumou por tanto tempo a ditar o que era o pensamento, o que era o consenso moral da sociedade brasileira, que agora que não tem mais essa capacidade, eles estão perdidos. Eles tentam impor essa imagem deles, essa visão deles da coisa, e não conseguem. As pessoas reagem porque veem com falho. É isso, né? E nós vamos falar agora da preocupação do Lula com o Senado, né? Ontem o Lula fez um discurso lá no diretório do PT, falou um monte de merda, mas uma das merdas que ele falou chamou atenção, né? Que foi: o Lula se preocupa com o Senado. Se a direita eleger 17, serão maioria no Senado. Para você ter uma ideia de como que a gente fez uma boa eleição para o Senado em 2022, é realmente impressionante a eleição de 2022, como foi boa para a direita. Apesar do Bolsonaro ter perdido a eleição, ela foi muito boa para a direita no final das contas, né? E a situação é que a gente tem uma proximidade muito grande disso daqui, né? E com 17, a gente já é maioria no Senado. Lembra que maioria no Senado, assim, é lógico que é uma coisa positiva. Primeiro, você faz o presidente do Senado, que pode botar os pedidos de impeachment para votar. Então, maioria já é uma coisa ótima, né? Mas para aprovar o impeachment de ministro do Supremo, a gente tem que ter mais do que a maioria. A gente tem que eleger mais gente ainda para o Senado para poder garantir uma maioria sólida, 2/3 de maioria, que a gente aprova o impeachment, tira o Xandão, tira o Dino, tira o Zanin, tira todo mundo de lá, se for o caso, né? E o Lula tá apavorado com isso. Isso é um ponto que ele colocou lá e que eles estão vendo que é o grande problema dessa história toda. Pois bem, é o que eu falo para vocês, a preocupação desse pessoal tá grande, né? Eles viram com as manifestações de ontem, dia 3, que muita gente vai votar no Bolsonaro, muita gente gosta do Bolsonaro. Lembra, todo esse processo que eles estão fazendo contra o Bolsonaro não é para prender Bolsonaro. Se fosse para prender Bolsonaro, eles já tinham prendido o Bolsonaro. É a coisa mais fácil do mundo. O Alexandre de Moraes já prendeu um monte de gente sem ter absolutamente nenhum motivo. Eu não estou dizendo que o Bolsonaro tem motivos para ser preso, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que o Alexandre de Moraes, se ele quiser, ele dá uma canetada e prende o Bolsonaro e ponto, e acabou a história toda, né? Então esse é o ponto no final das contas, né? E o que eles querem com esse processo do, entre aspas, golpe do Alexandre de Moraes é tentar fazer com que as pessoas não gostem do Bolsonaro. Na verdade, é isso que eles têm procurado fazer desde 2019, tá? Eu conto sempre essa história aqui, mas eu acho que é importante ressaltar para o pessoal isso. Sempre tem gente nova aqui no canal que não assistiu meus vídeos antigos, então você que já está aqui no canal há um tempo, eu vou pedir desculpa, vou contar de novo essa história, mas o fato é o seguinte: o pessoal, quando o Bolsonaro ganhou em 2018, era inesperado. O PSDB, o PSD, a centro-esquerda queria fazer um esquema para o PSDB ganhar a eleição. Eles achavam que o Alckmin ia ganhar a eleição em 2018, né? Depois que tiraram o Lula, vai ser a vez do PSDB, vai ser a vez do Alckmin, ou do Aécio, ou de alguém da esquerda, da centro-esquerda, para ganhar a eleição, né? Quando o Bolsonaro despontou nas pesquisas e coisa e tal, não foi uma coisa por acaso, eu já expliquei para vocês, o Bolsonaro tem um histórico de combate contra o PT, que é muito anterior até o PSDB, até o MBL, até essa turma toda aí, e então o povo brasileiro se identificou com o Bolsonaro, votou no Bolsonaro. Qual que foi o que o PSDB pensou? Não, o Bolsonaro não vai conseguir governar, ele vai chegar lá, vai fazer um monte de merda, vai cair rapidinho, a gente aqui do PSDB toma conta e ajuda tudo, e ajusta tudo, e inclusive tinha uma parte dos infiltrados, Joyce Hasselman, Alexandre Frota, tinha uma turminha infiltrada no governo Bolsonaro que estava ali justamente preparando a coisa para dar merda pro Bolsonaro, e daí o PSDB assumiu o governo, né? Talvez deixasse o Bolsonaro como figura do governo, mas o PSDB assumindo de fato o governo do país, né? E eu tentar tirar o Bolsonaro na base da acusação da Marielle. Vocês lembram dessa história? Em outubro de 2019, quando a Rede Globo foi entrevistar um porteiro do condomínio do Bolsonaro que disse que o assassino da Marielle tinha perguntado pelo nome do Bolsonaro no condomínio, mas o Carlos Bolsonaro foi rápido demais, foi lá na portaria, mostrou, tocou o som lá da coisa da portaria, mostrando que não, que o cara procurou de fato o outro sujeito lá, o outro assassino lá. Realmente o assassino da Marielle morava no mesmo condomínio do Bolsonaro, não teve nada a ver com o Bolsonaro essa história, né? Ou seja, aquilo ali já foi o Dória tentando derrubar o Bolsonaro, já foi o pessoal do PSDB tentando derrubar o Bolsonaro. É isso que aconteceu naquela época, né? Então, quando eles tiraram o Bolsonaro em 2022, ele não perdeu apoio, aí o pessoal apavorou. Então, como é que a gente vai fazer para tirar o apoio do Bolsonaro? Acusaram ele de importunação de baleia, roubo de mexerica, sei lá o quê, de falsificação de cartão de vacina, um monte de coisa que não tinha lógica nenhuma, né? Nada de nada, e não conseguiam tirar a popularidade do Bolsonaro. Aí inventaram a história do golpe, porque, vamos combinar, não teve nada naquele negócio, né? O protesto do dia 8 de janeiro foi um protesto que deu errado, evidentemente, mas não teve nada de golpe, não teve nenhuma chance de acontecer golpe ali, né? Mas inventaram o golpe do Bolsonaro, decidiram que vão condenar Bolsonaro. Esse é o plano do PSDB, do PSD, da galera com dinheiro do Dória, da galera com dinheiro ali do PSDB, que tá abastecendo Alexandre de Moraes para ele condenar o Bolsonaro, porque aí eles conseguem a terceira via. Não que aí vai ter a terceira via, que vai ser uma maravilha, que vai aparecer o Aécio, vai aparecer o Dória e vai ganhar a eleição brasileira em 2026, porque não vai ter o Bolsonaro. E não vai acontecer isso, a gente sabe que não vai acontecer isso, né? E aí, esse pessoal agora viu que deu problema, né? Ainda mais agora eles viram que deu problema. A direita tá mais viva do que nunca, né? O bolsonarismo tá mais vivo do que nunca. Com as manifestações de ontem, mostrou que, olha, não fez nenhum arranhão na imagem do Bolsonaro essa história toda. Eles estavam achando que isso ia prejudicar Bolsonaro e coisa e tal, e não vai acontecer isso não. Agora, o Lula tá apavorado com a questão do Senado. Porque o que eu falo pra vocês, a solução desse problema todo sempre esteve aqui no Brasil mesmo. A gente não precisava do Trump. Se o Trump não fizesse nada, a gente conseguiria resolver esse troço do mesmo jeito. Agora, é verdade, temos que agradecer o Trump porque ele tá resolvendo esse problema de forma mais rápida, né? A gente conseguiria resolver do mesmo jeito como, né? Elegendo o Tarcísio em 2026, o Tarcísio troca 3 ministros do STF, fazendo um bom Senado em 2026, a gente troca mais um via impeachment, e aí pronto, já temos maioria no STF, já dá pra desfazer todas as lambanças
lambanças que esse pessoal fez. Qual que é o problema dessa estratégia nossa que a gente acaba fazendo? Se não fosse agora em 2026, ia ser em 2030, 2034, ia acontecer inevitavelmente, porque a direita está crescendo no Brasil cada vez mais. Não tem esse negócio. O Lula teve que fazer tudo que podia e mais algumas coisas que não podia para ganhar em 2022. Não consegue repetir isso. Vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com o Biden lá nos Estados Unidos, a mesma coisa que aconteceu com o Alberto Fernandes na Argentina. Não vai conseguir se reeleger, né? E a direita voltando, vai voltar com mais força no final das contas. E aí, o que acontece nessa história? O problema é que, para trocar os 3 ministros do STF, isso só vai ser trocado no ano de 2030. O último ministro que sai em 2030. Acho que é o Gilmar Mendes, eu não tenho certeza não. Mas é um dos 3 aí que vai sair só em 2030. Aí o que acontece? Só em 2030 a gente conseguiria resolver esse problema, que é o quê? Inocentar Bolsonaro completamente, acabar com todas as acusações contra ele, acabar com essa idiotice de censura às redes sociais que o Alexandre de Moraes vem fazendo, e depois acabar com a questão da impunidade do Lula. O Lula tem que ir pra cadeia pela questão do INSS, né? Ok que os processos todos da Petrobras e coisa e tal do Petrolão já venceram, já prescreveram todos, mas tem escândalo novo, tem o escândalo do INSS. O Lula tem que ir pra cadeia por isso também, né? E outra coisa importante é liberar o pessoal do 8 de janeiro, que é um absurdo que tá acontecendo com o pessoal do 8 de janeiro. Mas repara, a gente conseguiria resolver tudo isso, mas numa janela de aqui até 2030, né? Ou seja, o pessoal vai ficar preso um tempão, o Bolsonaro vai ficar preso um tempo, é uma coisa ruim no final das contas, né? O Trump entrando nessa parada, ele tá acelerando esse processo que seria um processo natural de acontecer com o Brasil. O Lula tá apavorado, ele tá vendo o que tá acontecendo. O Senado vai ser bolsonarista, vai ser da direita. E não vai ser só 17 não, tá? A gente vai eleger muito mais do que 17. A gente vai ter uma maioria folgada para fazer não só o presidente do Senado, como para fazer impeachment de ministro do STF. Aí que a brincadeira vai ficar divertida a partir de 2027.